galera, beleza? Seguinte, mais um vídeo do canal, sejam muito bem-vindos ao canal Fel. E eu queria agradecer a todo mundo aí que tem acompanhado, tem curtido, tem nos assistido aí, na medida do possível, apesar de não ser algo tão profissional, porque obviamente eu só sou um cara numa casa alugada, tentando engrenar num projeto aí meio, possamos dizer, ambicioso, então nada é garantido, mas eu prometo que quando eu conseguir florescer mais e ter mais, possamos dizer, capacidade e dinheiro mesmo, né? Sinceramente falando, vou melhorar cada vez mais o meu conteúdo. Eu espero que vocês, quem se inscreveu aí, 3 inscritos, pô, legal pra caralho. Quem se inscreveu, espero que vocês acompanhem essa evolução minha e quem sabe estejam comigo aí pro futuro. E o jogo de hoje é um jogo bem básico, foi um jogo bem protocolar, pá, sem grandes emoções de fato, mas é um jogo que ainda assim tem a sua importância, porque o Flamengo venceu o Sport e então o Flamengo ultrapassou o Palmeiras por questão de um ponto, com o Palmeiras tinha um jogo a menos. Agora com essa vitória contra o Juventude, o Palmeiras volta à liderança do campeonato, o que é muito importante fazer essa manutenção dessa liderança, porque novamente vai ter a final de Libertadores aí no final do mês, e pode ser que, caso o Palmeiras vença o Brasileiro e vença a Libertadores, pode ser que o Palmeiras imponha 2 vice-campeonatos ao Flamengo, o que seria algo histórico, que seria algo assim, um absurdo mesmo, um bagulho assim fora da realidade. Então a gente tem que tomar cuidado aí. E óbvio, novamente a gente pode perder tanto um quanto o outro, ou inclusive os dois, mas obviamente que eu não quero pensar esse tipo de coisa. Mas é sempre bom a gente estar competindo nas 2 competições. No caso agora só tem a final, obviamente, e no Campeonato Brasileiro, se não me engano, só tem mais 7 rodadas. O Palmeiras tem 8, porque ainda tem um jogo atrasado contra o Santos. Mas é sempre bom a gente continuar mantendo o nosso nível de competição alto para que e nos manter nas cabeças ali, né, sempre com alguma certa vantagem, para que lá na frente a gente possa aproveitar disso aí e não ter muita dificuldade se caso a gente venha ter que precisar desses pontinhos, desses jogos a mais, vencer no Santos e tal, e ter essa vantagem para poder, quem sabe, ser campeão brasileiro, quem sabe ser campeão da Libertadores. E é isso, cara. Só espero que não perca os dois. É meio bizarro pensar isso, mas é provável, tá ligado? Então, novamente, foi um jogo de um time que briga, obviamente, pela sobrevivência, pela permanência na Série A, contra um time que briga para ser campeão, contra o líder do campeonato. E foi um jogo bem protocolar, foi um jogo assim bem de boa, não teve grandes emoções, como eu já disse. O Palmeiras não fez um primor de partida, mas a gente tem que levar em consideração que era um time reserva, apesar do time reserva ser ainda muito bom, ainda se era um time reserva jogando no Alfredo Jaconi, lá em Caxias, ou seja, é bem difícil jogar lá, um lugar que geralmente chove pra caramba, um lugar geralmente que é muito frio, e os caras sabem muito bem usar essa questão, fator casa a favor deles. Então a gente não poderia totalmente desmerecer, não é porque é um adversário que briga contra o rebaixamento que a gente tem que desmerecer e dizer que, tipo assim, o Palmeiras tem a obrigação de ganhar, não é bem por aí. E ainda mais que a gente veio de um jogo absurdo, né, contra a LDU no meio de semana. Então era óbvio que o Palmeiras viria um pouco mais devagar, com um ritmo um pouco mais lento, uma espécie de jogo ressaqueado. E esses 2-0 aqui, eu acho um resultado justo. Eu acho que um resultado justo seria um 2-1, porque o Juventude fez pelo menos teve pelo menos duas grandes chances, mas parou nas mãos deste cidadão aqui que teve nota 97 no SofaScore, 9.7 no caso. E cara, ele teve pelo menos 3 defesas assim sensacionais, cara, sensacionais num nível assim, porra, nível goleiro de seleção. Posso estar exagerando, posso estar a nível corintianos, Hugo, Nenê com a seleção, posso estar, mas me deixa emocionar com o meu goleiro.
E, cara, sinceramente, a gente volta a ter que ter aquela conversa que eu pretendo até trazer um vídeo mais pra frente sobre. E aí, tá na hora do Everton sentar um pouco no banco? Tá na hora do Carlos Miguel já pegar essa titularidade logo de cara? Porque, novamente, é um goleiro. O Everton, se não me engano, tá com 36, 35 anos. O Carlos Miguel tá com 27 ou 28, se eu não me engano. Ou seja, são basicamente aí por cima uns 7 anos de diferença. Então, e o Carlos Miguel é um goleiro alto, é um goleiro com uma estatura muito boa, um goleiro com reflexo muito forte, um tempo de reação muito bom. Ele só não teve sorte e eu nunca entendo aqueles negócios do Marinax lá no Newcastle, no Newcastle não, no Nottingham Forest, que tá um time assim com umas brisas meio escusas, uns bagulhos assim meio bizarros, entendeu? Umas contratações assim que você para e pensa, porra, que contratação esquisita, por que contratou esse cara, tá ligado? Mas o Carlos Miguel foi uma das, posso dizer, vítimas aí do Marinax e sei lá o que ele tava querendo fazer, sei lá. E o jogo basicamente foi, tipo assim, foi aquele jogo, vamos lá, foi aquele jogo bem truncado, aquele jogo mais, porra, tipo, pô, a gente quer ganhar, mas a gente não parece estar se esforçando tanto, se é que vocês conseguem me entender. O Palmeiras não foi tão agressivo, o Palmeiras não foi um time assim que criou tantas chances, não foi um time assim que feriu e machucou o Juventude. Fez um gol com, eu não lembro quem foi. O Bruno Rodrigues, que aliás é muito bom, um cara aí que ficou quase um ano e meio, ou ficou um ano e meio parado por causa de lesão. Depois ampliou com um golaço espetacular deste homem aqui, que me desculpe todas as vezes que chamei ele de Felipe, de Sleep Anderson, mas este cara está jogando uma barbaridade que eu vou te contar, entendeu? Depois aqui basicamente o jogo se condicionou, o Juventude teve uma chance ou outra, que o Palmeiras por um caralho de motivo deu uma puta desligada do jogo. O Juventude teve pelo menos duas grandes chances, assim, claríssimas mesmo, que o nosso querido goleirão, que até ontem a galera tava xingando o cara por ele ter tomado 6 gols em 2 partidas, que novamente não teve culpa nenhuma, na realidade, no jogo da altitude. Provavelmente se não fosse o Carlos Miguel, talvez o Palmeiras teria até tomado mais gols. E principalmente se a gente pega também o jogo contra o Cruzeiro. O jogo contra o Flamengo, eu diria que ele foi o primeiro jogo dele, então meio que, mas o jogo contra o Cruzeiro, o jogo contra a LDU na altitude, cara, ele jogou muito, muito. E esse jogo aqui agora, ele jogou demais, cara. Apesar de novamente ser um adversário bem fraco, todas as vezes que ele foi exigido, ele representou, fez grandes defesas e não penou, entendeu? E não penou, posso me dizer, não pipocou de forma alguma. Então é muito bom saber que a gente pode contar com um goleiro de extrema qualidade. E é basicamente isso, cara. Novamente, não foi até redundante, prolixo falar isso, mas não foi um jogo cheio de emoções, foi um jogo simples. Muito bom pro Palmeiras. O Palmeiras volta à liderança com 65 pontos, né? 65 pontos. Então é muito bom, porque isso reforça a manutenção do time na primeira posição. Tá com um jogo a menos, vai jogar 2 partidas contra o Santos em quase uma seguida da outra. Tá com uma vitória a mais, o que é muito bom. Tá com um ponto a mais do que o Flamengo, o que é muito bom ainda. Ou seja, nos principais critérios que a gente tem, obviamente, que óbvio, pontos e vitórias, o Palmeiras está acima do Flamengo e que se mantenha assim, até o final do campeonato, e que nós podemos ganhar o nosso 13º título, que eu nem lembro como se porque é Deca, né? Deca foi 12, Deca foi 10, não? Ou Enia, cara, eu tenho que pesquisar depois. Mas é isso, cara. Então foi um jogo protocolar, foi um jogo que o Palmeiras não jogou necessariamente muito bem. Alguns jogadores ali meio ressabiados, mas novamente a gente viu de uma partida perfeita
na Libertadores para se classificar para a final. Então, beleza, compreensível, mas é isso, um bom jogo, um jogo bom para o Palmeiras no sentido de mantemos a primeira posição. E agora a gente vai pegar o Santos, se eu não me engano, na próxima rodada, e a gente pode aí fazer 6 pontos contra o Santos, ter uma vantagem muito foda contra o Flamengo. Obviamente o Flamengo também a gente tem que levar em consideração que o Flamengo vai ter os seus jogos aí, vamos ver, né? Venceu o Sport muito bem por 3-0, então a gente tem que ter compreensão. Obviamente que a gente não pode desmerecer que tirar da jogada também o Cruzeiro, que não está tão distante assim, está só 5 pontos do Palmeiras e 4 do Flamengo. Então, se houver alguns tropeços ali de ambos, talvez até que o Cruzeiro venha a brigar forte nisso aí, então a gente tem que tomar bastante cuidado. Mas de resto é isso, é um time que, apesar das oscilações nos últimos jogos, vem representando. Aquele jogo da Libertadores foi incrível. Esse jogo aqui foi novamente mais um jogo protocolar. E graças a Deus, primeiro lugar. Espero que continue sendo até o fim do campeonato. Mas é basicamente isso, gente. Eu queria agradecer muito a vocês. Curtam aí. Não foi um vídeo tão elaborado. Não tem muita coisa para se analisar aqui. Então é isso. Eu queria agradecer a vocês. Aos meus 3 inscritos. Galera, amo vocês mesmo. Então curtam, compartilhem, hypem. Faça o que tiver que fazer aí. Se vocês tiverem algo a acrescentar, alguma crítica, obviamente construtiva, com todo o respeito do mundo, porque todos nós merecemos respeito, né? Então é isso. Queria agradecer a todos vocês. Esse é mais um vídeo e espero trazer coisas com mais frequência, mas aqui choveu bastante aqui em casa e eu tenho um problema fodido no meu teto. Então eu acabei não tendo essa atenção. Assisti alguns jogos da Premier League, mas não consegui trazer vídeos sobre. Mas é isso. Valeu, muito obrigado. Espero ver vocês novamente e sem mais enrolação. Valeu, falou, é nóis.